Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Todos estão felizes e abençoados? Amém. Então vamos dar início ao culto desta manhã. Eu quero então pedir que os irmãos estejam se colocando em pé nesse momento, por favor, para que possamos então orar ao Senhor. E desde já queremos dar as boas-vindas a todos os amados e que juntos possamos adorar a Deus em todo o nosso coração, louvar e bendizer o seu santo nome com alegria, porque reconhecemos que o nosso Deus merece todo louvor, merece toda adoração, e que possamos então fazê-lo nessa manhã com todo o nosso coração. E que Deus mais uma vez seja gracioso para conosco e nos abençoe, e que saiamos daqui desse santuário diferentes do que entramos, diferentes do que chegamos, com algo novo no nosso coração. Que Deus traga uma palavra às nossas vidas, ministre com liberdade ao nosso viver, e que possamos sair daqui transformados pelo poder e pela graça do Senhor. Eu vou pedir que a nossa irmã Armanda nos eleve a Deus com uma palavra de oração nesse momento, e depois nós vamos fazer uma leitura bíblica devocional. Oremos ao Senhor. Pai filho, nós louvamos nesta manhã, Senhor, podemos estar na tua presença e te pedimos, Deus, tomes os nossos corações em tuas mãos e nos libertes de qualquer coisa que esteja sobre eles, para que o teu Espírito possa trabalhar em nós nesta manhã, Senhor. E nós sintamos o poder do teu Espírito em nós. Eu te rogo, em nome do teu Filho amado, para que, Senhor, este culto não seja um culto qualquer, mas seja um culto de verdadeiro louvor e adoração à tua majestade, Senhor. Amém. Nós nos curvamos perante ti, Senhor, e te dizemos, Pai, dependemos de ti. Dependemos da tua graça e da tua misericórdia. E se assim não fosse, Senhor, quem éramos nós, Pai? Onde nós estaríamos, Senhor? Mas a tua misericórdia nos sustenta em cada dia. Amém. Nós te louvamos por aquilo que tu és, Senhor. Amém. Nós te adoramos porque tu és o único Deus que mereces toda a adoração e toda a glória, Senhor. Sempre presente neste lugar, Pai. Te suplicamos mesmo, sempre presente aqui no meio de nós, para que, Senhor, todo o oprimido, todo aquele que está aflito, seja de que natureza seja, Pai, não importa qual é a causa da sua aflição, que nesta manhã seja livre por ti e para ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Toca também o teu servo ou a tua serva, aquele que vai dar a palavra, Senhor, que tu unjas com o teu poder, Senhor, e que essa palavra venha, Pai, ao encontro de cada necessidade de cada um de nós, Senhor, porque ela é o socorro que nós precisamos, Senhor, porque tu velas por ela para que ela se cumpra. E se nós, Senhor, se estivermos cheios dela, na hora certa, ela virá e produzirá os efeitos para a qual tu incluas. Senhor, eis-nos aqui para ti. Que não seja um culto qualquer, Senhor. Eu te suplico mesmo nesta manhã, Pai, que todos nós sintamos a tua santa presença. Em nome de Jesus. Ser livre, Pai, Senhor, como tu és. Ser livre no meio de nós, por amor do teu nome. Em nome de Jesus, entregamos esta hora no teu altar. Amém. 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 Os irmãos podem sentar, e sentados nós vamos proceder à leitura bíblica devocional. Enquanto a segunda show, os irmãos poderão acompanhar por ali, se preferirem, mas o texto é o de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. 1 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. E nós vamos fazer uma leitura devocional alternada desse texto. Eu leio os versos ímpares e toda a congregação em conjunto lerá os versos pares, e assim todos poderão participar efetivamente desta leitura. 1 de Pedro 2, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente com crianças recém-nascidas e distribuindo leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegamos, porém, eu, na terra comigo, rejeitado assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está a Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem ela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e voz de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, amados? O versículo de número 3 diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu creio que todos nós aqui temos essa experiência de que o nosso Deus é um Deus bondoso. Amém? Amém. Eu passo a palavra agora ao Ministério do Louvor, na nossa manhã, na direção. Estaremos então adorando ao Senhor e louvando bem dizendo seu santo nome através das nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos louvar esta pedra eleita, preciosa, e vamos dizer: não há outra rocha, não há Deus como o nosso Deus. Você
como diz o texto, não éramos povo, e agora somos povo de Deus. Podemos cantar isso mesmo, somos um povo liberto pelas mãos do nosso Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Daquilo que nos tirou das trevas para a luz. Então, vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir, vamos orar, vamos falar de Cristo noite e dia e com Jesus, o mundo transformado. E vamos então levantar as ofertas. Pedi ao João Pedro, por favor, que pudesse fazer o levantamento das ofertas. E enquanto isso, vamos fazer referência aos aniversariantes que temos esta semana. Então, o Cândido Lopes da Camarga e o Maria de Jesus Lopes da Farinha Branca. Eu penso que aqui parece que não está mais ninguém que contou. Temos mais um aniversário. A nossa querida Odete, desde em que dia? 25 de julho. 25 de julho. João Pedro é tarde. 25 de julho. É hoje. É hoje.
famílias e significativamente possa então continuar a abençoar. Vamos, sem demora, passar aos anúncios. Ontem terminou a Semana das Crianças ali no nosso acampamento e isto realmente o tempo boa. Hoje começa a Semana dos Adolescentes, portanto o acampamento continua a decorrer. Para a semana, neste mesmo dia, no domingo, começa o turno dos jovens e na última semana temos então o acampamento das famílias. Nós apelamos para que possamos todos estarem em espírito de oração por estas semanas para que tudo corra bem. Sabemos que estamos nestes tempos especiais, portanto, mais ainda reforçamos a necessidade de oração por todas as semanas. Depois temos os anúncios. Parabéns mais uma vez aos aniversariantes, a nossa irmã Odete, que hoje está aniversariando. Deus abençoe abundantemente. Queremos lembrar os irmãos das atividades em nossas missões. Hoje à tarde, 3 missões terão cultos hoje: a missão do Planheirinho, a missão da Tramalha e a missão de Montargil. Então pedimos que os irmãos estejam a orar pelas atividades que temos à tarde em nossas missões. E que Deus mais uma vez derrame a sua graça e o seu poder e que as vidas ali sejam abençoadas pelo Senhor, assim como nós temos sido abençoados aqui, neste lugar, no nosso culto matinal. Queremos agradecer de coração a todos os irmãos e irmãs que cooperaram com a realização do campo de férias, que foi uma bênção para todos, puderam participar, e vamos ver então o impacto e os frutos desse trabalho na vida dos nossos jovens e das crianças, adolescentes que foram ministrados, receberam a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo continue a obra em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Então nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu ali e agora estamos em pleno vapor, como disse a Ana, no nosso ABS. Já houve o turno das crianças, hoje começa o turno dos adolescentes, depois o turno dos jovens e finalmente o turno das famílias. Então pedimos que os irmãos estejam a orar também, porque ali a palavra do Senhor é ministrada, aquele tempo ali de convívio com os irmãos, e até pessoas que talvez não estejam tão firmes na fé, que o Senhor esteja agindo com poder e que vidas sejam transformadas ali no nosso acampamento bíblico de férias, no nosso acampamento bíblico aqui de Sor. Então, ore incessantemente por esse acampamento, pelos preletores, pela equipe, os campistas, os monitores, os organizadores. É muito trabalho, a gente vai ali só um dia e percebe como é trabalhoso realizar esse acampamento. Mas Deus tem abençoado durante muitos anos e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos dê um respeito de domingo cheio da sua graça. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo que estamos passando aqui na tua presença, ó Pai. Agradecemos, Senhor, porque até aqui nos tens ajudado, ó Deus. Nesta hora, Senhor, nós queremos particularmente agradecer pelas ofertas que acabaram de recolher, Senhor. Realmente tu abençoes a todos aqueles que puderam contribuir para a tua obra, Senhor. Queremos que haja abastança na tua casa, Senhor. Realmente tu possas abençoar os teus filhos que vão administrar estas ofertas, ó Pai. Nós estamos gratos por tudo o que temos e somos, Senhor, que sabemos que tudo provém de ti, ó Pai. Agradecemos pela saúde que nos dás para ganhar o longo do dia, Senhor, e podermos desta forma também contribuir para a tua obra, Senhor. Abençoa, pois, estas ofertas e isto nós pedimos no nome do teu amado Jesus Cristo. Amém. Possam assistir em suas casas e pela graça de Deus esse culto tem tido um alcance maravilhoso, tanto aqui em Portugal como em outras partes da Europa e também na América. Pessoas lá no Brasil têm assistido e participado dos nossos cultos. Eu quero então convidar a todos a abrirem as suas Bíblias. O Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, é um texto bastante conhecido de todos nós. Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. E à medida que os irmãos encontrarem, coloquem-se em pé, por gentileza, para procedermos então a esta leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 13.
Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, amados? Duas declarações são feitas aqui em relação a nós. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e pedimos agora que tu nos abençoes, iluminando as nossas mentes, dando-nos entendimento, percepção dessa palavra. Pedimos também que prepares os nossos corações mais uma vez e que nos dês um coração humilde, um coração quebrantado, sem quaisquer barreiras, preconceitos ou pré-compreensões, para que essa palavra, Senhor, possa penetrar o nosso coração, penetrar o mais profundo do nosso ser e provocar transformações, ó Deus, profundas nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Tu já tens falado conosco ao longo desse culto, e agora pedimos que fales conosco através da meditação da tua palavra. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e age com graça, com poder em cada vida, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Todos podem sentar. Esse texto que acabamos de ler faz parte de um conjunto de textos, de discursos, narrativas proferidas pelo Senhor Jesus por ocasião do seu ministério público aqui na terra. E ele faz parte então de um conjunto de textos chamado de o Sermão da Montanha. Foi um grande sermão, foram ensinamentos de Jesus aos seus discípulos e à sua igreja através deste grande sermão. Vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Então são 3 capítulos que narram então esse grande sermão proferido pelo Senhor Jesus no primeiro século da era cristã. E nesse grande sermão, Jesus apresenta, na verdade, a plataforma, a base do reino que ele mesmo veio instaurar nessa terra com a sua vinda neste mundo. Então, o próprio Senhor Jesus foi quem trouxe o reino dos céus até nós, o reino de Deus até nós. E ele então inicia, ele inaugura esse reino com a sua chegada, com a sua encarnação e com o desenvolvimento do seu ministério público nesse mundo. E ele então declara que o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está em nós, dentro de nós. E ele então apresenta aqui nesse texto a base deste reino. E nós percebemos então nesse grande sermão que Jesus transmite a nós princípios, valores, a ética, a prática, a vida deste reino que ele veio implantar. Quem são os súditos deste reino? Quem é que vão pertencer a este reino? Ora, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, envolvidos pelo seu amor, transformados pelo seu poder. Ou seja, todos aqueles que entenderam, creram e aceitaram o Evangelho de Cristo Jesus em suas vidas, ou aceitaram o próprio Senhor Jesus no seu viver e foram então transformados pela graça do Senhor, receberam dessa tão grande salvação. Então todos aqueles que de fato se converteram, todos aqueles que tiveram uma experiência pessoal de regeneração, de novo nascimento, esses então passaram a fazer parte desse reino. Esse reino ainda não está fechado, esse reino está aberto, e está disponível para todos. Então até hoje
pessoas estão a entrar nesse reino, a fazer parte desse reino que o próprio Senhor Jesus inaugurou no primeiro século da era cristã. Então esse reino está disponível, né, para mim e para você, está disponível para todos aqueles que creem, está disponível para todos aqueles que aceitam esse reino. Então os súditos do reino são aqueles que creem no Evangelho. E quando então passam a fazer parte deste reino, precisam a cada dia aprender a viver os princípios do reino, os valores do reino, a ética do reino, a prática do reino. E precisamos nos lembrar constantemente de que este reino tem um rei. E o rei desse reino, conforme nós cantamos no último louvor, é o Senhor Jesus Cristo. Então esse trono já está ocupado. Está ocupado pelo Senhor Jesus. Ele é o Senhor do reino. Ele é o grande rei deste reino que ele mesmo veio inaugurar. E nós então somos os súditos, nós somos os seguidores do grande rei que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. E Jesus então faz aqui muitas declarações a nosso respeito, nesse grande sermão. E dirigindo-se então aos seus discípulos, no primeiro século da era cristã, e aos seus discípulos em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas, ele então faz as declarações desse texto que nós acabamos de ler. Esse texto aplica-se a mim e a você. Esse texto aplica-se à igreja do Senhor Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. E ele então usa duas figuras, duas metáforas importantes para expressar aquilo que ele queria dizer a nosso respeito, a respeito da sua igreja e também do compromisso que essa igreja teria que ter na face da terra. E é importante nós entendermos o seguinte, amados: a igreja não é o reino, a igreja faz parte do reino, e a igreja é a agência do reino, que tem a responsabilidade de viver o reino, que tem a responsabilidade de transmitir o reino, de expandir o reino entre todos os povos, raças, línguas e nações. A igreja, ela precisa expressar a realidade do reino, a essência do reino, através da sua própria vida, através do seu testemunho, além, claro, da sua pregação, do anúncio deste reino. Então nós temos que ser uma expressão viva do reino de Deus nessa terra. Por isso é que Jesus declara a nós como igreja: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então são essas as duas figuras que Jesus Cristo utiliza para falar a respeito da nossa responsabilidade e da influência que a igreja do Senhor Jesus precisa exercer nessa terra. Temos que ser como o sal, é a primeira figura. E nós conhecemos muito bem as propriedades e também as funções, do sal. O sal serve para, primeiramente, salgar. Ou seja, o sal serve para dar sabor. Aí quando a gente come uma comida sem sal, a gente logo diz: essa comida está insossa, essa comida está sem graça, essa comida está sem sabor. E aqueles que fazem as dietas aí, médicas, sabem muito bem disso. Com o tempo a gente acostuma-se, e vai removendo cada vez mais o sal da alimentação, porque o sal também em excesso faz mal, a gente sabe disso. Então o Senhor Jesus usa essa figura do sal para mostrar o tipo de influência que nós, discípulos de Cristo, crentes em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus estabelecida aqui nessa localidade, precisamos exercer na terra, precisamos exercer no mundo. Então nós estamos aqui para influenciar e não sermos influenciados pelo mundo. Sendo o quê? Sendo sal da terra. Então o sal dá sabor, mas o sal também, ele é usado para conservar, não é verdade? O sal tem essa função, essa propriedade de conservar os alimentos. E nós entendemos que o mundo não está pior, porque a gente sabe que o mundo está em estado de putrefação, mas só não está pior no sentido espiritual e moral por causa da presença do cristianismo.
por causa da presença da igreja na face da terra, que tem conservado este mundo. E ele não tem se corrompido totalmente e se perdido completamente, moralmente falando e espiritualmente falando. Então o sal, ele dá sabor, o sal conserva, e o sal também gera o quê? Provoca o quê? Provoca sede, não é isso? Então a igreja do Senhor Jesus, além de dar sabor ao mundo, dar graça ao viver nessa terra, e além de conservar esse mundo para que ele não seja pior do que já é, a igreja também desperta sede de Deus na vida das pessoas. Então essa é a nossa responsabilidade, é a nossa função. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos influenciar o mundo sendo sal desta terra. Jesus usa uma segunda figura, que é a figura da luz. A figura da luz. E ele declara: vós sois o quê? A luz do mundo. Para que serve a luz? Olha, a luz ilumina nas trevas. E é nas trevas que a presença da luz é percebida. Não é isso? Com mais profundidade. A percepção da presença da luz acontece quando há trevas. E esse mundo que nós estamos a viver é um mundo que vive nas trevas do pecado, da maldade, por estar totalmente distante da luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus que reflete a luz de Cristo. Talvez você diga: mas lá em João Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Como que agora aqui em Mateus ele declara para os discípulos, para a igreja, que nós somos a luz do mundo? Ora, Jesus é a luz, e nós também somos a luz, porque nós refletimos a luz de Cristo em nós e através de nós. Sem a presença de Jesus em nossas vidas, e sem intimidade com Jesus, nós jamais teremos condições de refletirmos a sua luz nesse mundo em trevas. Então ele se volta para nós, igreja, e diz: vós sois a luz do mundo, e temos que iluminar, temos que fazer a diferença, onde quer que nós estejamos. Onde houver trevas, que haja luz. Por quê? Por causa da presença do crente, por causa da presença da igreja neste mundo em trevas. Mas além de fazer essas declarações de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, o Senhor Jesus também faz algumas advertências. Primeiramente, em relação ao sal. Olha, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder as suas propriedades e perder a sua função, o que ele diz? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Não é pesado isso que Jesus disse, né? Então imagine uma igreja que não presta para nada. É possível isso acontecer? Ora, se a igreja perder as suas propriedades, se a igreja deixar de cumprir a sua função neste mundo, o Senhor Jesus diz: não serve para nada. É apenas ali um ajuntamento de pessoas sem sentido, sem razão alguma, e que não influencia a ninguém e a nada dessa terra. Da mesma forma, o cristão individualmente, que perde as propriedades, que perde a sua função, que deixa de cumprir a sua função nesse mundo, para nada serve, como diz o texto, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então Jesus diz que nós temos que ser sal da terra sempre, em todo tempo, em todos os lugares, e jamais devemos perder as nossas propriedades e as nossas funções nessa terra, como discípulos de Cristo Jesus e como igreja do Senhor Jesus estabelecida neste mundo. Em relação à luz, ele também faz uma advertência. E o que ele diz? Ora, se vocês são a luz do mundo, então essa luz é para ser vista, essa luz é para ser percebida, a não ser que você ainda viva em trevas, que trevas ainda ocupem a sua vida, a sua alma, e você não tem condições então de refletir a luz de Cristo Jesus através do seu viver. Mas Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Agora, essa luz é para ser vista. Não se acende uma luz, uma lamparina, uma candeia e esconde-se debaixo do alqueire. Não, mas coloca-se no velador, num lugar alto, para que ela possa iluminar
e para que ela possa ser percebida, para que ela possa ser vista. Então, o que Jesus realmente está querendo dizer ao fazer essas advertências? Ele está dizendo, amados, que nós, como igreja do Senhor Jesus e como crentes em Cristo Jesus nessa terra, jamais podemos perder o sentido da nossa missão nesse mundo. Então, como comunidade cristã, nós sabemos exatamente qual é a nossa identidade, ou seja, quem nós somos. E Jesus declara: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Então sabemos exatamente qual é a nossa identidade, quem de fato somos nesse mundo. Mas sabemos também qual é o nosso propósito, a razão da nossa existência, para que nós existimos neste mundo. Então o Senhor Jesus diz: nós existimos para influenciar o mundo, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. E influenciar como? Influenciar com a verdade do Evangelho, com a essência do Evangelho, através das nossas próprias vidas. Porque nós somos alcançados pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho, e então, como crentes e como igreja, nós temos a responsabilidade de partilhar esse Evangelho com esse mundo que precisa de Deus. Então Jesus está a falar aqui, amados, a respeito da influência do crente e da influência da igreja nesse mundo e nessa terra. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, ela jamais se conforma com a realidade deste mundo, com os conceitos deste mundo, os valores deste mundo, a prática deste mundo, mas ela faz a diferença, ela é o contraponto, ela apresenta a verdade do Evangelho que muda, que restaura, que transforma completamente a realidade desse mundo mau no qual nós estamos inseridos. Então nós precisamos influenciar sempre, influenciar em todos os lugares. E essa influência com o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, começa primeiramente dentro das nossas próprias casas, na vida dos nossos próprios familiares. Então precisamos influenciar os nossos familiares com o testemunho do Evangelho, ou seja, sermos sal e luz primeiramente dentro das nossas próprias casas. A esposa exercendo influência na vida do esposo, o esposo na vida da esposa, os pais na vida dos filhos, os filhos na vida dos pais, e assim por diante, na vida dos avós, dos tios, dos primos. Então essa influência com o testemunho do Evangelho precisa começar dentro das nossas próprias casas. Porque nós percebemos, amados, que nós vivemos nesse mundo pluralista, e são muitas as realidades espirituais que esse mundo vive. Há pessoas que foram nascidas num lar evangélico, nasceram num lar evangélico protestante, então desde cedo aprende as sagradas letras, que é o meu caso. Eu dou graças a Deus pela vida dos meus pais. Eles se converteram numa igreja presbiteriana quando eu tinha 6 meses de vida. Vieram de um berço católico e se converteram ao Senhor. Então desde cedo os meus pais me ensinaram as sagradas letras, as verdades do Evangelho, os princípios do reino de Deus estabelecidos na palavra do Senhor. Mas nem todos tiveram esse privilégio. Alguns conheceram a Jesus mais tarde, talvez na adolescência, na juventude, e outros bem mais velhos, até já idosos, tiveram um encontro com o Senhor Jesus, conheceram a verdade do Evangelho, aceitaram a verdade do Evangelho e foram salvos. Então nós percebemos várias realidades espirituais que nós vivemos neste mundo. Outros nasceram em berço católico, não é verdade? Católico romano, e foram criados, cresceram nesse meio.
Alguns são católicos praticantes, têm familiares que são católicos praticantes, outros são católicos apenas nominais, apenas por tradição, né, que vão à igreja só 3 vezes, quando nasce, quando casa e quando morre, né? Porque não tem compromisso, né, com a sua religião, não tem compromisso com a sua igreja. Então, se perguntar para ele, o que você é? Qual é a sua religião? Ele diz, eu sou católico, mas nunca vai na missa, nunca participa de nada, é apenas católico por tradição. E nós vemos essa realidade então espiritual, né, de muitas pessoas aqui na nossa cidade, aqui nesse país e no mundo de forma geral, né? Alguns nasceram no berço evangélico, protestante, outros nasceram no berço católico, outros nasceram no berço hindu, né, no hinduísmo, como é o caso lá na Índia, outros nasceram no berço budista ou shintoísta, né, como lá no Japão, que tem o shintoísmo. Outros nasceram num berço islâmico, né? Então desde cedo cresceram e aprenderam os princípios do islamismo. Mas há também aqueles que nasceram num berço totalmente arreligioso, né? Sem qualquer religião, e que nunca ouviram falar de Deus, e alguns nasceram num berço até ateísta, né? Que os seus pais desde cedo dizem, eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus, proíbem os seus filhos de frequentarem qualquer igreja, qualquer religião, e então desde cedo ensinam os seus filhos que Deus não existe, né? Que esse negócio de religião é bobagem, que eles não precisam dessas coisas e que não querem isso para os seus filhos. E então nós vamos vendo pessoas, muitas crianças, que nascem sem qualquer percepção espiritual, sem qualquer percepção de Deus, sem qualquer percepção das Escrituras. E quando você fala de Deus, fala da Bíblia, ele não sabe absolutamente nada, porque os seus pais o cercaram de tal forma, com a sua incredulidade, com o seu ateísmo, que impediram que os seus filhos conhecessem a Deus. E de repente são impactados com o poder do Evangelho. Então é nesse mundo pluralista, né, com várias situações e realidades, que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer a diferença. Precisamos ser sal e luz. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, e há cerca de 6 bilhões para serem alcançados com o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, para serem salvos. Então é grande o desafio da igreja do Senhor Jesus nessa terra. E a igreja então foi estabelecida como agência do reino de Deus, para influenciar esse mundo e para expandir o reino de Deus em toda a terra, sendo de fato, de verdade, sal e luz nesse mundo que precisa de Deus, embora muitas vezes o mundo não reconheça isso. Isso então, amados, coloca-nos diante de grandes responsabilidades neste mundo secularizado e materialista, né, no qual nós estamos inseridos. Nós precisamos urgentemente implantar, primeiramente dentro das nossas casas, e é o que nós temos feito, uma cosmovisão totalmente cristã e bíblica, para que os nossos filhos, as nossas crianças, cresçam enraizadas no Evangelho, conscientes da realidade do reino e dos princípios do reino, para que mais tarde eles jamais se distanciem, jamais se afaste da palavra, da igreja, do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o desejo de todos os pais cristãos, não é? Que os seus filhos também conheçam a Deus, sejam salvos, permaneçam no Evangelho, e mais tarde possam dar testemunho desse Evangelho, onde quer que estejam, na faculdade, nas universidades, no trabalho, e por onde eles passarem. Então o que nós fazemos como igreja é fortalecer as raízes, não é isso? Por isso que nós realizamos os nossos cultos, por isso que nós realizamos a nossa escola dominical, por isso que nós realizamos acampamentos, né, campos de férias, encontros com jovens, que é para fortalecer as raízes das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, para que eles permaneçam no Evangelho, e para que a igreja tenha futuro, né, para que a igreja tenha presente e futuro, e que enquanto Jesus não voltar da sua glória, nós tenhamos uma igreja forte, firmada na palavra, que viva os princípios do reino de Deus estabelecidos
na palavra e que façam a diferença nessa terra. Então a igreja, ela está no mundo não para ser influenciada pelo mundo, mas a igreja está no mundo para influenciar o mundo com o testemunho do Evangelho. E nós precisamos então ensinar os nossos jovens a fazer o mesmo, onde quer que eles estejam. Então nós precisamos trabalhar isso com muita seriedade, irmãos, para que não venhamos perder as nossas crianças, perder os nossos adolescentes, perder os nossos jovens por esse secularismo e ateísmo que graça nesse mundo no qual nós estamos vivendo. E a igreja do Senhor Jesus, ela foi capacitada pelo Espírito Santo para cumprir isso que Jesus declarou. Ela foi revestida do poder do Espírito Santo para que possa ser de fato sal e luz neste mundo que precisa de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus declarou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós já fomos capacitados por Deus, nós já fomos revestidos do poder, do dinamis, do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir isso que Jesus determina aqui, ou seja, para sermos de fato sal e luz. Já fomos capacitados pelo Espírito Santo. Agora, o Senhor Jesus também nos adverte, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós precisamos nos encher do Espírito, para que possamos ser crentes fortes e firmes, e para que o nosso testemunho também possa ser mais eficaz. Então, no dia em que nós nos convertemos, no dia em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nesse dia, que é o dia da nossa conversão, nós somos batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou na nossa vida. O Espírito Santo passou a fazer morada, habitação no nosso viver, e o nosso corpo transformou-se então no templo do Espírito Santo. Amém, amados? Então o nosso corpo é um santuário, é o santuário da habitação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em mim e habita em você. Mas nós precisamos a cada dia buscar o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. E ele fala então como nós podemos nos encher do Espírito Santo. Então o enchimento do Espírito Santo, amados, não é uma opção, não é um pedido que o Senhor está a fazer a mim, a você e a sua igreja. É uma ordem, é um imperativo. Nós temos o dever, a obrigação de buscarmos a cada dia esse enchimento do Espírito Santo no nosso viver. Então esse verbo enchei-vos do Espírito, lá em Efésios 5,18, em primeiro lugar está como um imperativo, é uma ordem do Senhor à sua igreja. Em segundo lugar, esse verbo enchei-vos do Espírito, ele está no tempo presente. E o tempo presente, na língua original, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, ele é linear, ele expressa uma ação contínua, não é uma ação única. Então esse enchimento do Espírito Santo, ele é contínuo na nossa vida, a cada dia. E quanto mais nós buscamos, e quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas mazelas, do nosso orgulho, e oferecemos então, amados, um vaso pronto e preparado para o enchimento, mais o Espírito Santo nos enche da sua presença santa e gloriosa. Então, esse verbo enchei-vos do Espírito, o verbo enchei-vos, ele está no tempo presente, é algo que acontece a cada dia, todos os dias. Nós precisamos, como crentes e como igreja, buscar esse enchimento do Espírito Santo. Então ele está no imperativo, ele está no tempo presente, e ele está também na voz passiva. Então os especialistas aí, né, em português, sabem muito bem o que é a voz passiva. O que é a voz passiva? É onde o sujeito sofre a ação e não pratica a ação.
Então ele está na voz passiva. A ideia ali é: deixai-vos encher, ou seres enchidos, né? Não sei se existe essa palavra. Seres enchidos a cada dia do Espírito Santo. Ou seja, não é algo que nós fazemos, não é você que se enche do Espírito, é o Espírito Santo que toma a iniciativa de encher a sua vida. E qual é a nossa parte então nisso? É buscarmos esse enchimento, é nos abrirmos para esse enchimento, é nos esvaziarmos de nós mesmos para que o Espírito possa encher, porque muitas vezes nós estamos demasiadamente cheios de nós próprios, do nosso orgulho, das nossas vontades, dos nossos pecados, que o Espírito Santo não encontra na nossa vida espaço para encher. Então precisamos nos esvaziar para que o Espírito Santo possa nos encher. Então o enchimento não é uma ação humana, embora haja a participação humana. O enchimento, ele é divino, ele vem do alto, é o próprio Espírito Santo que vem ao nosso encontro e nos enche da sua presença gloriosa. Amém, amados? Então o verbo, ele está no imperativo, ele está no tempo presente e ele está na voz passiva, ou seja, nós somos cheios do Espírito Santo a cada dia do nosso viver. E uma outra coisa que o verbo expressa: esse enchimento, amados, ele é abundante, ele é pleno, ou seja, é até o ponto de transbordar. Então imaginem se eu colocasse aqui sobre a mesa uma vasilha, ia colocar um plástico para não estragar a mesa, e nessa vasilha então eu fosse enchendo-a, né, com água, e os irmãos então vão vendo a medida do enchimento. Existem aquelas vasilhas que tem até, né, a numeração, que possa se acompanhar quantos mililitros estão sendo colocados, e essa vasilha vai enchendo-se, e chega um ponto em que a água começa a transbordar. É isso por essa vasilha. É assim que acontece na vida espiritual também. O Espírito Santo nos enche ao ponto de transbordar. Então esse enchimento, ele é abundante, esse enchimento, ele é pleno. Então o verdadeiro cristão e a verdadeira igreja, uma igreja saudável, forte, pronta e preparada para ser sal e luz no mundo, ela precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo ao ponto de transbordar. Precisa buscar essa plenitude do Espírito Santo na sua própria vida e deixar o Espírito Santo dominar, deixar o Espírito Santo conduzir, deixar o Espírito Santo realizar aquilo que Ele próprio tem proposto no seu coração para as nossas vidas e para a vida da sua igreja nessa terra. Nós não somos guiados, amados, pelos nossos achismos, nós não somos guiados pelas nossas tradições humanas, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que diz à igreja o que ela deve ser e o que ela não deve ser. É o Espírito Santo que determina à igreja o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. É o Espírito Santo que reina em nossas assembleias de membros. É o Espírito Santo que reina em nossos cultos. É o Espírito Santo que reina em nossos convívios, em nossos ajuntamentos, em nosso lazer, em nossos acampamentos, em nossa vida na família, em nossa vida no trabalho, em nossa vida na escola, em nossa vida no mercado, onde quer que estejamos. É o Espírito Santo que nos conduz e cumpre o seu propósito em nosso viver e através do nosso viver, para que possamos ser de fato e de verdade sal e luz desse mundo que precisa de Deus. E eu pergunto então a você, meu amado, você tem uma vida cheia do Espírito Santo? Tem uma vida plena do Espírito Santo? Talvez você diga: mas pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Sim, eu sei que você tem o Espírito Santo, mas eu pergunto: o Espírito Santo tem a você? O Espírito Santo tem liberdade para conduzir a sua vida e usar a sua vida como Ele deseja? O Espírito Santo tem tomado a sua vida completamente? Você tem sido um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, e tem então autoridade espiritual
para influenciar esse mundo com o testemunho do Evangelho, para abrir a boca e falar com ousadia, com intrepidez, com autoridade, que só Jesus salva, para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, mas acima de tudo para viver o Evangelho, para testemunhar do Evangelho através das suas atitudes, da sua conduta, do seu comportamento, das suas ações. Somente quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade para isso. Você tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados, e é claro, o Senhor vai curar quem Ele quiser curar, mas nós temos autoridade para impor as mãos e orar pelos enfermos. Você tem autoridade espiritual para libertar aqueles que estão cativos, como nós pregamos há pouco tempo em Isaías capítulo 61, tantas pessoas presas pela religiosidade, presas até por espíritos malignos, pela feitiçaria, e quando nós passamos por elas, nós percebemos algo estranho, e chegamos a dizer, essa pessoa não está sozinha, essa pessoa não está sozinha, está carregada de espíritos malignos, e nós temos autoridade então de repreender esses espíritos malignos, para que essas pessoas sejam libertas, e sejam salvas. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo tem autoridade para fazer isso, e somente um crente cheio do Espírito Santo tem autoridade para fazer isso, porque se nós realmente formos cheios, plenos do Espírito Santo ao ponto de transbordar, a nossa presença no mundo será perceptível, e teremos então condições de influenciarmos este mundo com um testemunho verdadeiro e precioso do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos abençoe e nos ajude a sermos de fato, de verdade, sal da terra e luz do mundo, e que jamais venhamos perder as nossas propriedades e funções como sal, e jamais fiquemos no anonimato, escondidos debaixo do alqueire como luz, mas que a nossa luz possa ser vista, que a nossa luz possa brilhar nesse mundo em trevas, que a nossa luz possa fazer a diferença nesse mundo que carece da graça do Senhor. Que o Espírito Santo a cada dia capacite a mim e a você, e capacite a nossa igreja para ser verdadeiramente sal e luz nesse mundo, nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Cantando assumir exatamente este compromisso, resplandeçam as nossas luzes. Nas tormentas desta vida, vemos a perdição, aos encalços navegantes, encarará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre a graça.
vitórias. Deus abençoe a todos os amados. Vamos orar? Pai, graças te damos por esse tempo aqui passado, tão rico, tão precioso, tão abençoado, tão abençoador. Graças te damos pelos louvores que foram cantados, graças te damos por essa comunhão maravilhosa dos teus remidos, graças te damos pela tua palavra ministrada e rogamos que nos ajudes, nos capacites, ó Deus, a colocarmos em prática, em nosso viver, tudo aquilo que aprendemos. Vem sobre nós com poder e graça, Senhor. Reveste-nos da tua unção, do teu poder, enche-nos cada vez mais do teu Espírito Santo e usa-nos, ó Deus, como crentes e como igreja nessa terra, como sal e luz desse mundo que precisa tremendamente, desesperadamente, ó Deus, da tua graça e da tua salvação. Toma as nossas vidas em tuas mãos, trata conosco, transforma a nossa vida e usa, ó Deus, as nossas vidas para o louvor da tua glória. Que tenhamos uma semana repleta de bênçãos e com muitas oportunidades de testemunharmos do Evangelho de Cristo Jesus. A tua igreja, ó Deus, seja de fato uma grande agência do teu reino nesse mundo, que manifeste a tua glória em todo tempo e em todos os lugares. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Bom, na paz de Deus, boa semana a todos.